Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer um estudo maravilhoso sobre Davi para você. O que aprendemos com a história de Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sempre que o rei Davi é mencionado na Bíblia, a minha mente ela evoca a imagem de quando ele era adolescente e confiando na força de Jeová. Usou o estilingue para matar o gigante Golias com uma pedra. Interessante, né? Mais tarde, ele foi à guerra, venceu muitas batalhas e realizou muitos aos heróicos. Mas a Bíblia documenta também que quando Davi se tornou rei de Israel, ele causou a morte de Urias e tomou para si a sua esposa, Betseba. Por isso, o caráter justo de Deus veio sobre Davi. E através do profeta Natã, Deus falou a Davi dizendo: agora, pois, a espada jamais se apartará de tua casa, porquanto me desprezastes. Deus falou a Davi, dizendo: agora, pois, a espada jamais se apartará de tua casa, porque me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. O rei Davi tinha pecado e Deus o puniu. Então, por que Deus se regozijou com Davi mais tarde e disse que Davi era um homem segundo o seu próprio coração? Isso me deixava muito perplexa. Então, eu resolvi buscar mais a fundo nisso e estou trazendo aqui para vocês. A fim de entender tudo isso, eu, através das buscas e da comunhão, eu finalmente encontrei a resposta. O rei Davi se arrependeu e verdadeiramente ele buscou a Deus perdão. Foi apenas através da comunhão com Deus que ele se tornou segundo o coração de Deus. A entender que quando Deus disse que o rei Davi era um homem segundo o seu próprio coração, ele quis dizer que a essência de Davi se conformava à sua vontade. Apesar de ter cometido uma transgressão impulsiva, Davi foi capaz de se arrepender verdadeiramente. A Bíblia registra que, após ter pecado, o rei Davi orou a Deus dizendo: volta-te, Jeová, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Salmos capítulo 6, versículo 4 ao 6. Por causa de seu pecado, o rei Davi sentiu um remorso profundo e ele se arrependia e confessava, jejuava e orava diante de Deus todos os dias. E orou a Deus pedindo que fosse misericordioso. A sua alma, ela estava em profunda comunhão com Deus por causa do pecado que ele havia cometido. Suas palavras faladas em oração toda noite: faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito, representa a extensão de seu remorso e o quanto ele se odiava. A Bíblia registra também: ora, o rei Davi era já velho de idade, muito avançado, e por mais que o encobrisse de roupas, não se aquecia. Disseram-lhe: pois o seu servo, busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag,
a sunamita e a trouxeram ao rei. Era a jovem soberameira, formosa, e cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 4. Em seus últimos anos, o rei Davi não conseguia dormir bem. Então seus servos arranjaram uma virgem incrivelmente linda para esquentar sua cama. Mas o rei Davi jamais a tocou. Isso nos mostra que após perceber suas próprias transgressões, Davi se arrependeu e mudou completamente, de modo que nunca mais cometeria o mesmo pecado. Davi não era um israelita, não era um israelita comum. Ele era o rei de Israel e possuía status e poder durante toda a sua vida. Porém, ele só cometeu esse único ato de relação lícita. E sendo quem era em sua posição, deve ter sido extremamente difícil não cometer outras transgressões além dessa. Isso mostra que o rei Davi tinha um coração que temia a Deus. Após ter sido punido por Deus, ele nunca mais ousou tratar a palavra de Deus como desdém, nem fazer qualquer coisa que ofendesse o caráter de Deus. Muito menos quis trazer vergonha para o nome de Deus. A atitude do rei Davi em relação à sua transgressão e o grau de seu arrependimento nos mostram que suas relações lícitas com Betseba foram uma transgressão momentânea. A sua essência, porém, era a de um homem bom. E podemos dizer que desde a antiguidade até os dias de hoje, nenhum rei jamais superou o rei Davi. A partir das experiências do rei Davi, eu vim a ter algum entendimento real do caráter justo de Deus. As palavras de Deus dizem: independente de Deus estar expressando ira, ou misericórdia, ou benignidade, a conduta, o comportamento e a atitude do homem para com Deus, nas profundezas de seu coração, ditam aquilo que é expresso por meio da revelação do caráter de Deus. Quando Davi tomou para si a esposa de Urias e teve relações ilícitas com ela, a punição de Deus veio sobre ele. E isso nos mostra que Deus, ele é justo e santo e que não tolera nenhuma ofensa. Quando Davi se arrependeu verdadeiramente de seus atos, Deus teve misericórdia e foi clemente com ele e continuou a guiá-lo e a estar com ele. Meus irmãos, tem pessoas que querem ser a pessoa segundo o coração de Deus, mas não quer se arrepender de seus erros, não quer se arrepender de suas falhas, não quer buscar a Deus, não quer clamar a Deus, não quer pedir perdão a Deus quando comete algum erro. Ei, você quer ser segundo ao coração de Deus? Busca, coloca o joelho no chão, tenha intimidade com Deus, assim como Davi tinha intimidade com Deus. Quando Davi pecou e Deus, ele puniu Davi, Davi nunca mais cometeu nenhum erro sequer. A Bíblia nos mostra isso e é bem clara ao falar sobre isso. Ao me comparar com o rei Davi, eu fiquei muito envergonhada. O rei Davi só cometeu esse único erro e então foi capaz de se arrepender de um modo tão doloroso. O arrependimento verdadeiro do rei Davi era certamente algo que nós deveríamos imitar. Durante toda a sua vida, o desejo do rei Davi foi construir um templo para Deus. As palavras que o rei Davi falou ao povo estão documentadas na Bíblia. A obra é grande, porque o palácio não é para homem,
mas para Jeová Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata e o bronze para as obras de bronze, o ferro para as obras de ferro e a madeira para as obras de madeira. O rei Davi foi aquele que melhor entendeu o coração de Deus e que mais dava atenção à sua vontade. Durante toda a sua vida, o desejo do rei Davi foi construir um templo para Jeová, para que o povo pudesse vir diante de Deus e adorá-lo, e não mais pecasse adorando Satanás e nem ídolos. O rei Davi tinha um coração que temia e amava a Deus verdadeiramente. Ele dava atenção à vontade de Deus e foi capaz de tratar como urgente aquilo que Deus tratava como urgente e de pensar como Deus pensava. Oh, glória! É isso, meus irmãos. Eu vou parar por aqui e vamos aprender mais um pouco com o rei Davi, amém? Oh, glória! Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra. E nós viemos aqui, meu Deus, te pedir, te buscar, te agradecer por tudo. Nos ensina a ser como o rei Davi, que foi um homem temente, obediente ao Senhor. Que, por mais que ele pecou, ele se arrependeu de seus erros. E ele se lamentou por aquilo, meu Deus. Diferente de nós, que quando a gente erra, quando a gente peca, a gente não quer saber em consertar os nossos erros. Cuide de nós, muda nossa história, faça o teu querer. Enfermidade, depressão, ansiedade, problema na família, desemprego, tudo aquilo que não provém do Senhor, que venha cair por terra hoje. Em nome de Jesus, sai, bate em retirada. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, guia-nos, cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Creia, confia, acredita, pois Deus é contigo, amém? Até amanhã. Oh, glória!